Saudações, família. Major Luiz, de segunda-feira, 2 de fevereiro. Estamos aqui fazendo o que tem que ser feito, o prometido, tá? Aqui é o protocolo número 70 do TCE. Demos entrada no nosso embargo de declaração, ok? E que é representar, gente, é jogar o jogo. Tem que ser assim, porque se fez necessário, né? Porque vocês viram que o julgamento, a decisão, ela foi até boa para a gente, a situação de reconsiderar a grana como remuneratória, porém não foi na fundamentação da normativa, né? Então a gente se fez necessário entrar com o documento. Eu vou dar o documento aqui, eu vou ler o documento, tá? Rapidinho, são 4 laudas, não entra no mérito, entra na fundamentação da norma, isso é muito importante. E depois, eu vou ler aqui, depois no podcast de terça-feira, no Visão da Tropa, 19h30, terça-feira, dia de amanhã, podcast, eu vou comentar tudo sobre isso aqui, a gente vai debater outros assuntos, em especial também vai ser um podcast especial, uma pauta especial sobre nosso embargo de declaração, tá ok? Deixa eu ler rapidinho para todo mundo entender aqui, gente. A primeira página, eu vou pular aqui com a qualificação e adiantar aqui, né? O embargo de declaração em face do acordo número 706, 2026, proferido em sessão de 28 de janeiro de 2026, pelas razões de fato e de direito a seguir expostas. Vou passar aí para todo mundo tomar conhecimento, né? E vou fazer a leitura. 1. Do cabimento e da finalidade estritamente integrativa. Os presentes embargos são cabíveis, porquanto visam sanar omissões relevantes e contradição externa, verificadas na fundamentação do vosso acordo embargado, nos exatos limites previstos no artigo 164 do Regimento Interno desta Corte e no artigo 1022 do CPC, aplicado subsidiariamente. Ressalta-se que não se pretende a rediscussão do mérito, mas tão somente a integração da fundamentação de modo a assegurar a coerência decisória institucional, a completude da ratio decidente e adequado cumprimento do dever constitucional de motivação. Item 2. Da contradição externa com precedente plenário, GRET. O vosso acordo embargado afastou a extensão da gratificação de risco de atividade militar, GRAM, aos militares inativos e pensionistas, com base na premissa de que seria, abre aspas, inaceitável a combinação de regimes jurídicos distintos, fecha aspas. Todavia, tal fundamentação revela-se incompatível com o entendimento anteriormente firmado por este egrégio plenário, no acordo número 020490/2023, processo TCE número 103.530-5/20, relativo à gratificação de regime especial de trabalho GRET, proferido sob égida da mesma lei estadual número 9537/2021. O próprio vosso acordo embargado reconhece que a GRAM, abre aspas, possui caráter genérico, permanente e inerente ao cargo, reticências, entregando a base de cálculos dos proventos da inatividade e da pensão militar, fecha aspas. Diante dessa identidade de premissas normativas e jurídicas, a adoção de solução distinta para a GRAM, sem explicitação do distinguindo juridicamente relevante ou declaração formal de superação do precedente, caracteriza contradição externa, impondo a integração do julgado em respeito ao dever de coerência decisória e à estabilidade dos precedentes administrativos desta Corte. 3. Da omissão quanto à aplicação do artigo 41 da Lei 9537/2021 às situações jurídicas consolidadas. A fundamentação de vosso acordo atribui relevo ao denominado, abre aspas, direito de opção, fecha aspas, previsto no artigo 41 da Lei 9.537/2021, como elemento para afastar a incidência da paridade. Todavia, verifica-se a ausência de manifestação expressa acerca da aplicabilidade dessa exigência às situações jurídicas já consolidadas, relativa aos militares que se encontram inativos antes da vigência da referida lei. A passagem para a reserva remunerada desses militares constitui
ato jurídico perfeito, regido pelo regime jurídico então vigente, circunstância que impunha ao julgado explicitar de que modo a norma de transição prevista no artigo 41, dotada de estrutura prospectiva dirigida aos militares em atividades que viesse a ser inativar após a edição da lei, poderia incidir sobre situações pretéritas nas quais inexiste a possibilidade fática de exercício da opção ali prevista. Neste contexto, a referência à dominação, abre aspas, separação de regime, fecha aspas, demanda esclarecimento específico quanto à sua compatibilidade com a paridade aplicável à vantagem reconhecida no próprio vosso acordo como inerente ao cargo. Verifica-se, ademais, ausência de enfrentamento expresso da documentação constante dos autos que indica identidade da base contributiva entre militares da ativa e inativos, elemento relevante para a adequação e compreensão da premissa adotada à luz do artigo 3º da Lei 9537/2021. 4. Da omissão quanto ao veto do artigo 42 da Lei 9537/2021. O artigo 42 da Lei 9.537/2021, único dispositivo que trataria expressamente da situação dos militares já inativos, foi integralmente vetado. A inexistência de disciplina normativa específica para essa categoria impunha ao vosso acordo a explicitação da base jurídica adotada para suprir a lacuna normativa, sobretudo quanto da interpretação decorrem efeitos restritivos, sob vantagem reconhecida como geral e permanente. A ausência de manifestação expressa sobre os efeitos jurídicos do veto e sobre a solução normativa adotada para a situação dos nativos pretéritos configura omissão relevante na fundamentação. 5. Da omissão quanto à análise da consequência prática, artigo 20 da LINDB. O vosso acordo não explicitou as consequências práticas da solução adotada, notadamente no que se refere aos efeitos jurídicos de não extensão da GRAM ou de sua eventual conversão em VPNI. Tal ausência de enfrentamento contraria a exigência de motivação qualificada prevista no artigo 20 da LINDB, impondo a integração do julgado para a explicitação do juízo de consequências consideradas pelo colegiado. 6. Dois pedidos. Diante do exposto, requer-se a. O conhecimento e provimento dos presentes embargos, para que sejam sanadas as omissões e a contradição externa apontadas, com a devida integração da fundamentação do vosso acordo. B. Que este egrégio plenário se manifeste de forma expressa sobre 1. A compatibilidade da decisão com o precedente plenário relativo à GRET, acordo número 020490/2023, ou a existência de distinguishing ou separação formal. 2. O alcance interpretativo atribuído ao artigo 41 da Lei 9537/2021, em relação às situações jurídicas já consolidadas. 3. Os efeitos jurídicos do veto do artigo 42 da referida lei. 4. As consequências práticas consideradas nos termos do artigo 20 da LINDB. Rio de Janeiro, 2 de fevereiro de 2026, Luiz Alberto Meira da Silva, Major da Reserva Remunerada PEMERGE. Assina. Tá aí, gente. É o que a gente tem que fazer, né? A gente aqui não tá confrontando o mérito, levando o mérito, porque a gente sabe muito bem que o barro não cabe isso, tá no mérito. A gente entra, gente, que eu já falei aqui, né? A finalidade estritamente integrativa, integrativa na formalidade normativa, na forma legal, na legalidade. Então a gente tem muita esperança que vai dar certo. Vou discorrer depois, já falei, lá em podcast, que aqui é só apresentação, e pode acreditar no trabalho, que o trabalho aqui é sempre numa linha de legalidade, em prol da tropa, de mim, de todo mundo, vão para dentro deles. Um abraço.